Olá, pessoal! Estamos quase finalizando a nossa disciplina. Hoje falaremos sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também denominado de PCMSO, certo? Vamos falar agora só apenas algumas informações mais básicas. O texto ele vai estar em atualização, em R7. Esse texto, a partir de março de 2022, ou seja, a partir de um ano da publicação do novo texto, teremos uma atualização, certo? Mas, por enquanto, o texto mais antigo, de 2018, ainda está válido. Primeiro, esses nomes aqui, como vocês já sabem, significa que quando está em vermelho e numerado, significa que é o texto da própria NR, certo? Sem modificação. Essas normas regulamentadoras, ela vai estabelecer a obrigatoriedade de elaborar e implementar para todos os empregadores, por parte de todos os empregadores de instituições que admitam trabalhadores como empregados do PCMSO, com o objetivo de promover a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, e ela vai estabelecer os parâmetros mínimos e diretrizes gerais que devem ser observadas. O PCMSO ele é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas, como os outros programas que existem, até relacionados às outras NRs, no campo da empresa relacionado à saúde do trabalhador, e deverá considerar questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumento clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. Além disso, o PCMSO tem caráter sempre de prevenção, como todos os pontos em que se trabalha em segurança do trabalho. Você visa prevenir para evitar qualquer doença ou qualquer acidente no trabalho. Também rastrear e diagnosticar precocemente os agravos que podem levar a problemas de saúde relacionados ao trabalho. As competências das responsabilidades do PCMSO em relação ao empregador. Ele tem que garantir a elaboração e efetiva implantação do programa, custear sem ônus para o empregado os procedimentos do programa, indicar dentro dos médicos do SESMET, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, um coordenador responsável para executar as funções do PCMSO. No caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar um médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o programa PCMSO. Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. E compete também ao empregador. Compete ao médico coordenador realizar os exames médicos previstos, que nós iremos ver que exames médicos são esses, que é o item dos próximos slides, encarregar, que são testes admissionais, demissionais e outros. Encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com as propriedades da patologia ocupacional e suas causas. Também encarregar dos exames complementares previstos nos anexos desta NR. Quais são esses riscos, quais são esses exames previstos que nós estamos no item anterior? São os exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função ou demissionais, tá? Os exames deste item compreendem avaliação clínica e exames complementares.
Aqui, os prazos, e cada tipo de exame desse, ele tem um prazo e uma periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo ele será realizado. No caso de testes classificados como admissionais, são os testes para serem realizados antes do trabalhador entrar na empresa e de iniciar suas atividades. O periódico, ele vai de acordo com os intervalos específicos, dependendo do tipo de risco a que a função do trabalhador está relacionada, dependendo do tipo da idade e de outros fatores que estão especificados na norma regulamentadora 7. De retorno, que são exames feitos no primeiro dia de volta ao trabalho, quando o trabalhador estava afastado. Os demissionais, que são realizados quando o empregado passa por um processo de demissão, até 10 dias a partir do término do contrato, mas há uma especificação. Dependendo do tempo em que foi realizado o último exame, há uma variação neste prazo, também especificado na NR7. Mudanças de função, também antes de realizar a mudança da função dentro da empresa, ele sai de um setor para outro ou de uma função para outra, ele vai passar por testes. Para cada exame médico vai ser elaborado a chamada ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, e em 2 vias, porque uma via vai ficar arquivada no local de trabalho, enquanto a segunda via vai ser obrigatoriamente, não é bondade, é obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. Vai ficar um papelzinho avisando que dia tal foi entregue a segunda via ao trabalhador tal, né? E ele vai assinar. A ASO, ela deve conter alguns pontos e, no mínimo, não pode ter menos do que isso: nome completo do trabalhador, número de registro de identidade, função, os riscos específicos existentes na função ou na ausência deles na atividade do empregado, conforme instruções técnicas da Secretaria de Segurança do Trabalho, indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, inclusive os exames complementares e a data em que foram realizados. Então, você vê aqui que é um histórico desse trabalhador em relação à saúde e exames. O nome do médico coordenador do programa, quando houver, com o respectivo CRM, definição de apto ou inapto para exercer a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, já que esses exames eles podem ser feitos na entrada para trabalhar na empresa, ou periodicamente, ou na demissão, ou quando ele está voltando de emprego, ou quando ele está mudando. Então, pode ser feito todos os registros em relação a essas situações. O nome do médico encarregado do exame, endereço e forma de contato, a data e a assinatura do médico encarregado de exame e carimbo, contendo o número de inscrição no Conselho de Medicina. Sendo constatada alguma ocorrência ou agravamento de doenças profissionais através dos exames, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através de exames constatados num quadro anexo à NR7, que ele é bem extenso, então a gente não vai se detalhar ele, cabe ao médico coordenador ou encarregado solicitar à empresa a emissão da CAT, dado o comunicado de acidente, indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária e orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle do ambiente para evitar novos casos. Todo estabelecimento ele tem que estar equipado com os materiais necessários
para a tomada dos primeiros socorros, e esse material tem que estar guardado em local adequado e aos cuidados de uma pessoa que é treinada para fazer esse atendimento. Como anexo existem alguns, por exemplo, o quadro 1, que vai trazer os parâmetros de controle biológico, todos os parâmetros e alguns químicos. O quadro 2, que vai ter os parâmetros de monitoramento da exposição a alguns riscos à saúde. E tem 2 anexos desse quadro, que ele vai dizer como é que vai ser feito a avaliação para o acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados e também as diretrizes para radiografias de tórax. Já o quadro 3, ele vai trazer informações do programa, da ficha, né, do programa de controle de saúde ocupacional como em formato de um relatório anual. Tudo isso está encontrado na NR7, que vocês podem encontrar no material de apoio ou através deste link. Desejo a todos um bom estudo, envie suas dúvidas e até a próxima aula.